Fala galera, beleza? Aqui é o Matheus Groff pro canal do Espaço da Memória. Tendo em vista que o Homem-Aranha de Volta ao Lar estreia nessa quinta-feira e eu vou assistir das impressões o quanto antes para vocês, eu gostaria de falar um pouco sobre os Homem-Aranhas do cinema até aqui, no caso o Tobey Maguire e o Andrew Garfield. Quem será que é o melhor deles? Tem muita discussão, tem muitos fãs que gostam da vivacidade do Andrew Garfield, tem outros que gostam mais da intensidade dramática do Tobey Maguire. Mas afinal de contas, qual deles é o melhor? A gente tem que primeiro separar os tópicos. Vamos começar então pela parte mais básica, que seria o visual. Qual dos dois é o mais elegante esteticamente? Primeiro a gente tem a primeira coisa que a gente tem que apontar é que os dois personagens, os dois atores tiveram dois uniformes diferentes nos seus arcos de narrativa. O Tobey Maguire, ele começou com um uniforme que enaltecia a imponência física do personagem, a força dele, e tinha muitos detalhes em relevo. Era um uniforme muito vivo, ele tinha cores fortes, mas ele tinha uma certa sobriedade. Por exemplo, o tom de azul dele era um tanto quanto escuro. Então era uma coisa realmente muito interessante. Era um uniforme que cabia muito bem naquele mundo sóbrio dos filmes do Sam Raimi, ao mesmo tempo que ele não negava o aspecto colorido do personagem. O uniforme do terceiro filme, que é o uniforme sombrio, o uniforme preto dele, não é um uniforme feio esteticamente de se ver, mas é muito preguiçoso em termos de conceito visual. É um uniforme que é basicamente o mesmo uniforme, só que com tinta preta. Isso até que é coerente do ponto de vista narrativo por conta do que acontece para que ele chegue naquele tipo de uniforme, com aquela cor. Isso até que narrativamente não é incoerente. Porém, levando em conta que o visual do Venom naquele mesmo filme é um espetáculo, eles poderiam ter feito uma coisa mais interessante. Em compensação, o Andrew Garfield tinha um uniforme inicialmente que é muito mais rústico, ele é muito mais caseiro, mostra uma série de detalhes que tornam esse uniforme muito mais próximo da realidade do Peter Parker, que era de um moleque que de repente se viu como um super-herói, de repente viu todo um mundo se abrindo perante ele e tendo que se adaptar a essa situação da melhor forma que ele poderia conseguir. Então o uniforme ele é cheio de detalhes bastante caseiros, realmente feita de uma forma um pouco improvisada, mas ainda assim muito bonito. É um visual muito bonito e muito orgânico na narrativa. Numa narrativa mais sombria, que é o caso do Espetacular Homem-Aranha, ele cabe perfeitamente. E mostra também, como ele também não nega certos aspectos mais coloridos dele, também traz uma certa ponte para mudança que esse personagem viria a adotar posteriormente. Já o visual dele no Espetacular Homem-Aranha 2 é talvez o melhor visual que o Homem-Aranha tem até aqui. É um visual assim completamente reminiscente dos quadrinhos, ele tem cores muito vibrantes, ele tem as lentes dos olhos são bem grandes, deixa um personagem expressivo, cativante do ponto de vista de estética. E é interessante nós percebemos que enquanto que o Homem-Aranha do Tobey Maguire mostrava a imponência que o personagem antes era reprimido e agora ele pode realmente demonstrar a força que ele tem, é um uniforme que demonstra imponência, demonstra maturidade, demonstra força, enquanto que o visual do Andrew Garfield nos dois filmes é um visual mais esguio, mais magro, mas que também denota uma certa juventude exatamente por conta disso. Rebeldia, um aspecto mais irreverente, subverte aquela força física do personagem de forma a torná-lo mais agradável, mais cativante e mais divertido. Então, talvez seja uma questão de preferência, mas eu realmente, tanto pela questão do uniforme simbionte do Homem-Aranha ser bastante decepcionante, quanto porque as duas soluções para o uniforme do Andrew Garfield são extremamente imaginativas, nesse caso eu escolho o Andrew Garfield. Melhor Peter Parker. A gente primeiro tem que entender as intenções por trás de cada franquia. No caso, a série de filmes protagonizada pelo Tobey Maguire era realmente para mostrar o crescimento do Peter Parker. Primeiro um moleque que vê a própria vida do avesso por conta desses poderes. Então o primeiro filme é de descoberta, de realmente dele começando a entender a responsabilidade que ele tem. O segundo filme você percebe as consequências disso na vida dele, como isso pesa, como isso é doloroso para ele. Então no segundo filme você percebe realmente a dor que ele sente, o estresse, a ansiedade.
E no terceiro filme você percebe o personagem sucumbindo ao lado mais sombrio dele. Você percebe que talvez o maior problema, o maior perigo do Homem-Aranha não é nos vilões, e sim nele mesmo. Então é um arco dramático muito sólido e perfeitamente concluído. Como eu expliquei num outro vídeo, o terceiro filme serve perfeitamente como uma conclusão de arco e tem um final bastante satisfatório nesse sentido. Então é um arco realmente com começo, meio e fim muito bem definidos. E a intenção realmente dos filmes do Sam Raimi era se concentrar na figura do Peter Parker. Por isso que o Homem-Aranha ele serve mais como uma consequência. Ele é realmente uma figura imponente, mas isso é uma representação do próprio Peter Parker abraçando os poderes de acordo com a responsabilidade que ele tem que adotar. Então é um arco perfeitamente bem definido. Agora, qual que é o arco do Andrew Garfield? O arco do Andrew Garfield é um arco do Homem-Aranha. Porque nessa franquia do Andrew Garfield nós percebemos que ele sempre foi o Homem-Aranha. Nós percebemos que o pai dele começou esse experimento e acabou usando o próprio filho no processo. E desde pequeno, então, por consequência disso, o Peter Parker perde pessoas simplesmente por ele ter essa responsabilidade muito grande de ser o Homem-Aranha. Então o processo no primeiro e no segundo filme é você perceber o quanto ele perde as pessoas ao redor dele, não apenas por conta da impulsividade que ele com o tempo busca deixar de lado. Não só por isso, mas por conta da própria responsabilidade enorme que ele tem que abraçar. E os filmes te levam a pensar o que será que é mais seguro? Simplesmente se omitir, fingir que nada está acontecendo e viver uma vida normal, mas ainda assim com vários poderes que poderiam ajudar milhares de pessoas? Ou então proteger as pessoas, mas colocar em risco a vida de todos ao seu redor? Porque realmente a trajetória do Andrew Garfield, do Peter Parker do Andrew Garfield é muito trágica. Ele perde os pais logo pequeno, não entende o que está acontecendo, perde o tio, perde a namorada. A trajetória então do Andrew Garfield nos filmes é realmente do Homem-Aranha. É ele colocando na balança e vendo qual que é o lado certo. Então o desfecho do segundo filme, apesar de ficar um tanto em aberto, que você percebe que o estúdio tinha mais intenções para desenvolver, é um arco sólido também, porque termina com ele falando: não, eu sou o Homem-Aranha, eu vou salvar o dia, infelizmente pessoas vão morrer? Vão, mas eu tô aqui e eu vou fazer o máximo que eu puder para impedir isso. São dois arcos muito interessantes, mas pelo simples fato de que o arco do Tobey Maguire realmente ficou muito redondinho, muito finalizado e muito trabalhado, realmente, nesse caso, eu fico com o Tobey Maguire. Vamos chegar ao melhor Homem-Aranha. Como eu havia falado há pouco tempo, o Homem-Aranha do Tobey Maguire é uma consequência. Ele é uma visão imponente daquele ser que o Peter Parker precisa ser para proteger as pessoas. Mas ele só é tão bom quanto o Peter Parker é. Ele não é um alter ego que o Peter Parker está escondendo. Ele é uma consequência dos poderes dele, é uma forma dele de ajudar e proteger as pessoas. Então, por mais que ele tenha momentos de humor isolados, você percebe que a seriedade do personagem predomina porque esse é um Peter Parker que está no processo de se estabelecer como um adulto, de perceber as responsabilidades dele enquanto adulto. Então realmente é um Homem-Aranha mais sisudo, vamos dizer assim. Enquanto que o Homem-Aranha do Andrew Garfield ele começa com a intenção de vingar a morte do tio e ele entra realmente nessa questão de ser um super-herói meio que por conveniência. Ele no processo percebe que tem coisas muito mais importantes, no caso quando ele salva o menino de cair com o carro e tudo e vê a relação dele com o pai, ele percebe quantos laços familiares ele pode proteger. E então você percebe também que ele vai, enquanto Homem-Aranha ele vai tendo uma persona cada vez mais humorada e reverente, você percebe que não tem essa distância entre ele e o Peter Parker também. Porque ele só é tão irreverente quanto o Homem-Aranha é. Ele só é tão jovial, tão irreverente, tão divertido e cativante quanto o Homem-Aranha é. Então é um processo realmente de criação do herói e os filmes te fazem perceber que não tem uma distância entre o herói e o Peter Parker no sentido de que o Peter Parker é o nerd recatado, enquanto que o Homem-Aranha é o herói engraçadão, não sei o que. Não, você percebe realmente que tudo que acontece ao redor da vida do Peter acaba sendo apenas uma consequência da vida dele como Homem-Aranha. Tudo! E é algo que começa desde a infância dele.
Então realmente é um arco interessante e a figura do Homem-Aranha é muito cativante nos filmes do Andrew Garfield. É um personagem que realmente se diverte enquanto é o Homem-Aranha e que faz de tudo para agradar as pessoas e fazê-las perceber que o mundo não acabou e não vai acabar. Vou ter que ficar com o Andrew Garfield como o melhor Homem-Aranha. Vamos para a outra categoria, melhor atuação. Como eu falei no vídeo sobre o Homem-Aranha 3, é interessante nós percebermos como o Tobey Maguire se familiariza com o personagem cada vez mais. O cansaço que isso leva ao personagem, você percebe a alegria que isso leva a ele, a arrogância, tudo isso é bem representado. Porém, o Andrew Garfield é um cara muito expressivo. Ele traz uma emoção muito intensa para o Peter Parker. Ele cria um personagem com momentos realmente sombrios, momentos de alegria, você percebe uma confusão, mas ao mesmo tempo sempre uma ternura por trás das ações do Peter Parker, uma certa dubiedade, uma dinâmica muito interessante de personagem, tudo isso por conta da intensidade do ator. E se a gente levar em conta também a trajetória, a filmografia de cada ator, especialmente o que cada ator fez depois que saiu do Homem-Aranha, não tem a menor dúvida, Andrew Garfield é melhor ator do que Tobey Maguire. Melhor atuação, Andrew Garfield. Melhor tema musical. Eu nem tinha pensado nesse tópico, mas depois eu pensei bem e lembrei, o que seria o Superman sem o tema clássico do John Williams? O tema musical do Tobey Maguire, dos filmes do Tobey Maguire, foi composto pelo Danny Elfman e os 3 filmes tem esse mesmo tema, ou seja, isso já traz uma certa vantagem por uma identidade narrativa muito forte. E é um tema que tem um ar de mistério, de dor, de sofrimento, mas ao mesmo tempo de uma grandiosidade crescente, culmina com uma sonoridade que remete diretamente ao amadurecimento. Isso é perfeito para a trajetória do Peter no cinema. Tem acordes muito bonitos nesse sentido que mostra realmente uma intenção de trazer uma ideia de amadurecimento, de realmente de força, uma força que é descoberta, uma força maior que é descoberta. Então é um tema muito bonito nesse sentido. Os filmes do Andrew Garfield tiveram 2 temas bem diferentes. Um foi composto pelo James Horner e é um tema que tem uma ideia também bastante misteriosa, aspectos de descoberta, e ela é bastante discreta inicialmente, mas é interessante você perceber como no filme ela vai criando um ar de grandiosidade, de valentia. Já no segundo filme, a trilha é composta pelo Hans Zimmer, junto com outros 6 compositores, os chamados Magnificent Six, que é um grupo formado pelo Pharrell Williams, pelo Johnny Marr e outro pelo Junkie XL, que é um cara que também fez a trilha sonora do Mad Max Estrada da Fúria, mas também fez a de Batman vs Superman. O tema musical mostra realmente um prosseguimento avançadíssimo em relação ao anterior. É um tema que remete ao lúdico, à diversão, é um tema cativante, é um tema realmente que remete à alegria, uma alegria exacerbada que parece deixar totalmente de lado aquele ar misterioso, aquele ar de autodescoberta do tema do James Horner, pela forma sólida, tanto pela beleza da música do Danny Elfman, quanto pela forma sólida com que ele estabeleceu o arco do personagem apenas pela música e pelo uso nos 3 filmes. Eu vou ter que escolher, nesse caso, o Homem-Aranha do Tobey Maguire. Por fim, melhor desenvolvimento de personagem. O arco dramático do Peter Parker do Tobey Maguire realmente é o crescimento. Ele vai amadurecendo como pessoa, vai encarando aspectos da vida dele, como ele passa por um estresse muito grande, como ele perde praticamente tudo por conta da própria arrogância e como ele reconstrói isso. Muito bem amarrado. Quanto que o arco dramático do Andrew Garfield é como o Peter realmente lida com uma questão que vai muito além da própria existência dele. Essa mitologia, como é que o Peter Parker lida com uma situação que vai muito além da própria existência dele. Como ele consegue se sobrepor a questões hereditárias e abraçar os próprios poderes em prol do bem da humanidade. Como ele realmente abraça o título de Homem-Aranha para fazer o bem às pessoas, mesmo que eventualmente aconteçam tragédias ao redor dele.
como ele abraça esse fardo sabendo que o pior pode acontecer a qualquer momento. Então é uma trajetória interessante, porém realmente teve coisas em aberto? Teve sim. O arco dramático do Tobey Maguire é uma coisa que remete diretamente à ideia do Homem-Aranha que cativa muitas pessoas, de um cara que era só um estudante tímido e fracassado e mais inteligente, mas que não conseguia se expressar, que não entendia como ele poderia falar com as pessoas, que não tinha contato social. É como ele cresce como ser humano rumo à autoafirmação, como ele consegue se sobrepor a esses desafios. Então é realmente a ideia do adolescente comum, é um super-herói, tem todos os poderes, mas que não consegue ter dinheiro para pagar as próprias contas, que precisa morar num apartamentinho de nada, assim, um quartinho super acabado. É uma trajetória realmente com a qual nós conseguimos sempre nos identificar. Por toda essa questão de trazer a ideia do jovem comum se tornando um homem adulto perante todas as adversidades mundanas, realmente, por toda essa empatia que o Peter Parker do Sam Raimi cria, realmente não vai ter jeito. Peter Parker do Tobey Maguire ganhou como o melhor arco dramático, como o melhor desenvolvimento de personagens. Então é isso, galera. Se gostou do vídeo, se inscreva aqui embaixo no botão de inscreva-se, compartilhe o vídeo com os amigos. Bom divertimento! Caraca, velho!